Mas deixa eu entender então, vocês lá com o Nuno Cobra, além do Ayrton, como é que foi isso? Tem alguma coisa legal pra contar do Ayrton? Nossa, tem um monte de coisa legal pra contar do Ayrton. O Ayrton era uma peça rara. E o próprio Nuno falava, o Ayrton não tinha capacidade nenhuma. O quê? Ele era determinado. É um R7 do automobilismo. Ele era um R7 do automobilismo. Ele era determinado. Mas ele sempre foi bom desde criança. Não era. Ganhou um monte de campeonato. Não, no kart, por exemplo, Sim. teve um dia que ele estava no kart, ele era segundo no kart para correr. Ele estava em segundo lugar, não era pole, ele era segundo lugar. E ele era só fazer uns pontos e ele ganhava o Campeonato Paulista. Choveu naquele dia. E o professor não estava lá. Ele lançou no kart, ele foi o último colocado. Ele não conseguiu segurar na pista. Dali para frente, ele ficou com tanta raiva, que é que nem um CR7, que não fala como é que eu não consigo fazer isso que o cara fez, que ele, toda vez que chovia, ele ia lá treinar. Então você via todo mundo que subiu, assim, depois desapareceu, mas subiu, tava lá no cartódromo e só tava aí, estourava o motor. Aí ele ia lá esqueci o nome do cara lá, que fazia o motor pra ele, trocava o motor, ele estourava 3, 4 motores por treino na chuva. Aí ficou bom na chuva, entendeu? Mas era assim, porque ele ficava treinando e o professor não falava que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Ele era um dos únicos naquela época que fazia realmente exercícios, ele fazia exercício de barra. Aí, na barra, ele ficou 1 ano tentando fazer uma oitava. Sabe o que é uma oitava? Né? Não. Oitava é fazer uma volta. Sim. Então, fazer uma oitava. Então, ele tinha que fazer uma oitava. Ele ficava tentando e não conseguia, tentando e não conseguia. 1 ano. Aí, ele conseguiu quando? No dia do Estoril. No dia que era a corrida do Estoril, ele fez a oitava. Conclusão, ele entrou no carro achando que ele era o máximo. E ganhou a corrida. Com um Tolerman. Entendeu? Com essa oitava, ele criou uma série de musculaturas laterais que davam equilíbrio. Então, o que acontecia? O Ayrton sabia, o centro de gravidade que ele tinha era do carro e não dele. Enquanto que os outros pilotos, quando vai fazer a curva, ele fica até torto, por causa que ele sente o centro de gravidade no corpo dele. O Ayrton sabia onde estava no carro, por isso que ele ultrapassava todo mundo na curva. Porque todo mundo começava a perder velocidade, a derrapar, porque de vez de ter o centro de gravidade no carro, eles tinham nele. Entendeu? Os caras sentiam o centro de gravidade dele e não do carro. O Ayrton sentia o centro de gravidade do carro e não dele. Então ele passava a ultrapassar todo mundo na curva. Então fazia aquela curva assim que, nossa, você falava, tem 3G, 4G de pressão, e o Ayrton fazia a curva por fora e passava. Com um carro horrível. Era isso que ele fazia. Falava para os meus pilotos que eu treinava, falava, se você tiver 3 rodas e uma marcha, você tem que terminar a corrida. Tá? Teoricamente tá. Com 3 rodas e uma marcha. Aí todo mundo, tá. Aí um dia vem um piloto meu, e o cara vai fazer a curva, passou direto, encheu a cara nos pneus. Falei, o que será que aconteceu, né? Tava vendo a corrida. Aí o cara volta, né? Falou, ô mestre, isso é em direção? Também pode ter que acabar a corrida? Falei, não, isso é em direção, não. Pode... Tá perdoado. Tá perdoado. O cara saiu com a direção na mão, quebrou o eixo dela, e ele não conseguiu fazer a curva, obviamente, a direção dele saiu na mão, assim, ele foi, Nossa.